O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 27. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás na terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, elas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ou considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar? Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Iniciamos a nossa reflexão, meus amigos e amigas, companheiros de jornada terrestre, que o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no item 150, no subtítulo Dívida de Amor, nos diz o seguinte:
Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. Deus, nosso Pai Celestial, nos coloca na posição de auxiliarmos uns aos outros. O nosso irmão aqui, Bernardino, nos diz, sobretudo a nós espíritas, que deveremos ajudar de maneira incondicional. Não nos cabe julgar se A ou B mal barata o benefício que recebe. Nosso dever, como cristãos que postulamos a ser seguidores dos ensinamentos de Jesus, que nos disse que devíamos, ou deveríamos e devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nos dando os dois maiores mandamentos da lei divina. Se estamos na Terra, planeta de expiações e provas, não estamos aqui por acaso. Se nos ajudarmos mutuamente, exemplo disso é o momento que estamos passando, de expiação coletiva e prova no nosso planeta, em que necessitamos ajudar-nos uns aos outros. Não podemos nos eximir ou julgar aquele que, porventura, não compreende que precisamos mitigar o sofrimento do outro. Enquanto, meus irmãos e minhas irmãs, auxiliamos aqueles que sofrem, no mundo maior existem aqueles que nos auxiliam. Nenhum de nós caminha só. Nenhum de nós está sozinho na empreitada terrestre. Nenhum de nós conseguiria caminhar sem o amor do próximo. A nossa casa, a casa de Batuíra, ao lar da Magdala, são locais que auxiliam sem perguntar. A Casa Maria de Magdala auxiliam aqueles que precisam de ajuda. Não há questionamento se vão ou não dar bom andamento ao que recebe. Não é o nosso papel julgar, o nosso papel, e compreendemos ser difícil de aceitar, é auxiliar, é fazer o bem e passar, é fazer o bem sem olhar a quem. E isso que o nosso irmão nos chama a atenção. Não a resignação conformada, como sempre gostamos de lembrar as palavras da benfeitora Joana de Ângeles. É a resignação dinâmica, é aquela que trabalha. Enquanto eu descanso, eu carrego pedra. Enquanto eu descanso, no bom sentido, eu auxilio quem pode com uma oração. Eu posso auxiliar, podemos auxiliar o eu coletivo, rogando a Deus pelos que sofrem, pelos que não têm um alimento, pelos que não têm lar, por aqueles que não têm saúde, sobretudo nesse momento que estamos vivendo. Então, está em nossas mãos, Deus coloca em nossas mãos o auxílio. Deus coloca em nossas mãos a primazia de auxiliar quem precisa. E neste momento, meus amigos e amigas, encarnados e desencarnados, da Casa de Batuíra, que nos ajudam tanto, nós já estamos recebendo o auxílio que necessitamos para levar a bom termo a nossa missão, revelando em nosso caminhar a lei de amor, de justiça, de caridade, quando servimos a Deus, a causa do Mestre Divino, sem julgar quem quer que seja. Então, com nossos pensamentos voltados ao Mestre querido, à Mãe Santíssima, aqueles amigos que nos auxiliam anonimamente, que nos visitam, que nos dão força, que nos dão bom ânimo, é que rogamos a Jesus pelos que sofrem, porque nós, meus amigos, já recebemos, estamos recebendo neste momento o auxílio divino. As bênçãos do alto já nos visitam nesses 10 minutos preciosos de oração que temos semanalmente. Mas muitos irmãos há que não têm fé, que perderam a esperança, que estão, de fato, necessitando.
que unamos os nossos pensamentos nesse instante e peçamos a Jesus, Divino Mestre, amigo querido, rogamos a Ti pelos que sofrem, pelos que perderam a esperança e a fé, pelos enfermos do corpo e da alma, pelos irmãos nas regiões de sofrimento no mundo físico e no mundo espiritual, pelas falanges de luz que em Teu nome levam consolo, levam alimento físico e espiritual. O Teu amor, Mestre querido, nos envolve e o sentimos na paz que desfrutamos, na confiança na misericórdia divina e na certeza que estás conosco. Abençoa, Senhor Jesus, aos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, levando consolo, Mestre querido, a todos, e que eles sintam no coração que, nas suas palavras, tu disseste que nenhuma das tuas ovelhas se perderia do teu aprisco divino. E acreditamos, Senhor, no teu amparo, no teu amor, nas tuas bênçãos. Que a tua paz permaneça em nosso coração e no caminho de todos nós, neste momento de sofrimento que estamos passando, mas acreditando, confiando no teu amparo, na tua companhia divina. Que a tua paz, Senhor Jesus, visite a todos, hoje, agora e para todos sempre. Graças a Deus. Boa tarde a todos e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja de fato em nosso coração, em nosso caminho, hoje, agora e sempre. Boa tarde, obrigada.